fui nomeado perito judicial, o que eu faço agora? Se você foi nomeado perito judicial recentemente, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, eu vim trazer esse vídeo aqui para te ajudar. Meu nome é Alessandro Lima, eu sou engenheiro civil perito no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Além de trazer um passo a passo aqui do que você precisa e vai ter que fazer a partir de agora, eu vim te trazer também dicas valiosíssimas que eu já pesquisei no YouTube quando eu comecei a atuar com perícias judiciais e eu não encontrei na internet essas dicas. Então fica nesse vídeo e, é claro, se inscreve aqui que eu estou trazendo conteúdos bem bacanas, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu te parabenizo, né? Porque, obviamente, o juiz, em algum momento, ele teve que confiar em você para te nomear perito judicial. Ou seja, o juiz, ele verificou lá teu registro, teu cadastro, e ele está confiando em você para uma demanda dele. O juiz, ele nomeia um perito quando, obviamente, vai além da alçada, além do conhecimento dele, algum tipo de prova que ele precise. Então, vamos supor aqui, por exemplo, tem uma patologia num prédio, né? O juiz, obviamente, ele não tem capacidade técnica, não tem conhecimento técnico para ir lá e verificar o que causou aquela patologia, como que resolve, quem foi o culpado. Então, para isso, ele vai nomear um perito, né? Um perito engenheiro civil, que daí tem conhecimento técnico para ir lá e dizer para o juiz, olha, a causa foi isso, o impacto é isso, o risco é tal e tal e tal, tá? Então, obviamente, meus parabéns por essa nomeação, né? E agora vem o principal quesito, né? A principal dúvida, o que faz agora? Você recebeu o e-mail, você foi nomeado, você tá lá no processo, né? Mas você não sabe o que fazer. Então vamos lá. O primeiro passo é você analisar, ou seja, você vai ler os autos, certo? Então você vai ler todas as folhas ali do processo para verificar qual realmente é a demanda e verificar se você tem expertise para isso, ou seja, se você tem conhecimento técnico para isso. Isso porque quando você vai se cadastrar como perito judicial dentro do Tribunal de Justiça aí do seu estado, o que acontece é que você não consegue muitas vezes denotar, dependendo do sistema, colocar certinho quais são as suas qualificações. Então acontece que o juiz, por exemplo, se ele tem um problema estrutural ou uma avaliação imobiliária, ele vai nomear um engenheiro civil, mas nem sempre você tem essa capacitação, esse conhecimento. Então o primeiro ponto que eu destaco para você é verificar se você tem experiência com essa solicitação ali da perícia, né? Se você consegue resolver esse problema. Afinal de contas, eu já conheci muitos engenheiros que pegaram perícias para fazer, mas de assuntos que eles não conheciam. Por exemplo, teve um exemplo de um perito que acabou pegando uma demanda de patologias em pontes e ele nunca sequer nem tinha lido sobre aquilo. Então foi bem complicado a perícia dele, né? Teve muitas impugnações que ele não conseguiu responder. Então o primeiro ponto aqui é fazer a leitura dos autos para entender se você tem capacidade, tá? Não só no diploma, mas também uma expertise, se você estudou sobre aquilo, ou até mesmo, se caso você tenha um pouquinho, se você consegue, nesse prazo ali da perícia, ir atrás de mais conhecimento para daí fazer uma perícia bem feita, tá? Isso porque a primeira perícia, se caso é o teu caso, né, a primeira perícia é a mais importante de todas, porque é ali que vai surgir mais demandas, é ali que você vai criar uma confiança vindo do juiz ou não. Tá? Então, o primeiro passo é verificar se você tem capacitação para resolver essa perícia. O segundo passo é verificar os pedidos do juiz. Quando o juiz te nomeou, ele colocou lá alguns pedidos, ou seja, ele provavelmente colocou que o perito se manifeste e coloque aqui se ele aceita ou não o trabalho e também a proposta de honorários periciais. Mas nem sempre é só isso. Tá? Muitas vezes o juiz também pede o currículo, então você tem que ficar bem atento a isso, aos pedidos do juiz. Podem ser somente os honorários, pode ser a questão do currículo, tá? Então se for só honorários, você vai peticionar ali se aceita ou não a demanda, junto com os honorários. Se não for somente os honorários, se pedir, por exemplo, um currículo, você tem que colocar ali um currículo também nos autos, tá? Então fica atento a esse segundo ponto, que é verificar os pedidos do juiz. E aqui vem a primeira dica de ouro desse vídeo. Pode ser que uma das partes, ou até ambas, façam impugnações frente à sua nomeação. E daí, nesse caso, você precisa primeiramente aguardar o juiz responder, tá? E depois do juiz responder, você vai saber se é para você se pronunciar ou não. Por exemplo,
Imagina que você é um corretor imobiliário, tá? Você se cadastrou ali como perito avaliador e daí as partes fazem impugnações dizendo que você não tem habilitação para avaliar determinado imóvel. Precisaria ser, por exemplo, um engenheiro civil. Aí faz parte do juiz, né? O juiz ele vai responder, ó, eu determino que sim, o corretor tal tem habilitação para fazer isso. Se o juiz determinou, tá ok, você não precisa falar nada. Mas tem casos onde o juiz vai falar que tal, ou seja, você se pronuncie, diga se tem habilitação ou não. Daí você se pronunciar, eu tal, tenho habilitação por causa disso, tá? Então, tem que ficar muito atento a isso. Podem ocorrer impugnações das partes, ou seja, as partes podem não querer você como perito. Daí se espera, né? Esperar o juiz determinar se vai se pronunciar, se você vai precisar se pronunciar ou não, ele mesmo decide e acabou, tá? E daí vem outro ponto, que é elaborar a proposta de honorários periciais. Então, depois de você analisar os autos, você vai colocar ali seu valor, né? É importante você fazer uma referência e estabelecer todos os pontos que você vai fazer a cobrança. Colocar a gasolina que você vai gastar para ir até o local da perícia, a tabela de honorários que você está utilizando, por exemplo, se é do IBAP ou de outra organização ali, tá? Por hora ali, tudo certinho, tá? Uma dica de ouro aqui é você verificar se a perícia é justiça gratuita ou não. Se for justiça gratuita, vai ter um teto que você pode cobrar. Daí não adianta, tem gente que é nomeado perito dentro da justiça gratuita, tá? Ou seja, tem um valor máximo ali de 3 vezes os honorários, por exemplo, R$ 1.800 que você poderia pedir, e eventualmente o perito coloca lá R$ 12.000. Obviamente que todo mundo vai dar risada de você. Então é muito importante, anota essa dica de ouro, verificar se não é assistência judicial gratuita. Se for assistência judicial gratuita, vai ter um limite. Feito isso, você vai marcar a data da perícia, e aqui a dica é você colocar o local, a data e hora exatos da data da perícia, né? Obviamente isso depois de aceitarem seus honorários, tá? E daí você vai fazer a perícia no dia estabelecido, fazer o laudo, anexar o laudo, daí no final é só esperar ali se vai ter dúvidas do juiz, se vai ter impugnações das partes, responder e tá feito aí sua perícia judicial, tá legal? Recapitulando então, primeiro, efetuar a análise dos autos, verificar os pedidos do juiz, elaborar a proposta de honorários, marcar a perícia, fazer o laudo, anexar nos autos o laudo e daí no final responder as impugnações ou dúvidas, tá legal? Então é isso. Agora você já sabe, se for nomeado como perito, o que precisa fazer. Então se inscreve aí, forte abraço, até mais.